Senhores e senhoras, moças e rapazes, meninas e meninos, está começando mais um vídeo novo neste canal que fala sobre narração esportiva. Eu sou Marcelo Duó, narrador da Band News FM e da Rede TV. Aqui nesse canal você encontra tudo sobre narração esportiva por quem vive a própria, para quem quer viver da própria, certo? Seguinte, terça-feira é dia de dica. E essa semana, até balançou tudo aqui, é uma semana dedicada ao esporte a motor, ao automobilismo. Por quê? Porque tem um módulo novo chegando aqui na Liga dos Narradores, você sabia? Pois é. A Liga dos Narradores é a melhor comunidade de narradores esportivos do Brasil. Não é curso, é muito mais do que um curso. Tem as aulas gravadas lá na plataforma. Esse próximo mini curso é sobre automobilismo. Tem grupo no Telegram que eu converso com todo mundo todos os dias. Eu tô lá todos os dias conversando com o pessoal. Tem análise de narração, tem lives privadas, tem entrevista, tem um monte de coisa legal para você falar, para você interagir, aprender, se desenvolver. Tem networking, tem gente que se ajuda, dá dica um para o outro. É sensacional. Vale a pena você conhecer? Tá aqui no QR Code e o link na descrição também. A gente está falando sobre automobilismo porque esse mini curso que vem aí amanhã fala sobre isso, ensina a narrar corrida de carro. E eu queria aproveitar então esse vídeo para deixar uma diquinha, um tostãozinho daquilo que você vai encontrar lá no mini curso logo mais, sobre como criar emoção sem perder o fio da meada na narração de uma corrida. Porque esse é o grande segredo, né? Como você levar uma hora de transmissão e manter ali a sua audiência, você conseguir identificar um processo de ultrapassagem desde o começo, acompanhar tudo direitinho, contar essa história para quem está assistindo. Então eu separei aqui 4 tópicos que todo mundo tem que ter para conseguir narrar bem uma corrida, tá? Sem perder o fio da meada. Criar a emoção da prova sem perder o fio da meada de uma corrida que tem 30 carros num grid, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende da modalidade, se é Fórmula 1, se é Stock Car, se é turismo, se é Fórmula, se é aquelas maratonas, né, de 24 horas de Le Mans, ou se é uma prova simples, enfim, não importa, tá? Primeira dica, use pontos de referência visuais e sonoros. Pois é, porque o amante do automobilismo, ele é muito visceral. E ele gosta de ouvir o barulho do motor. Ele quer ouvir o barulho da cantada de pneu. E ele quer saber o quanto você conhece daquela pista, daquela modalidade. Porque o espectador do automobilismo, ele quer se sentir um pouco como seu amigo. Então, antes de uma prova de automobilismo, o que você precisa fazer? Olhar a pista, olhar o circuito e identificar os seus pontos-chave. Quais são os pontos de ultrapassagem desse circuito? Essas curvas têm nome? Interlagos tem o S do Senna, tem o Laranjinha, tem o Pinheirinho, tem uma série de curvas que têm nomes, que são conhecidas pelos seus nomes. A gente precisa saber isso para localizar. Isso vale ainda mais para o rádio, né? Ou para narrações em web rádio, que não tem a imagem. Se você fala, o cara sabe onde é o S do Senna. Logo depois a reta de largar a reta número 1, a reta principal. Né? E as outras pistas tem também. Spa-Francorchamps, tem Eau Rouge, que é aquela. Não é bem uma curva, né? Mas é um retão espetacular em subida que os carros chegam numa velocidade incríveis e tal. Então, quando você localiza, o cara visualiza. Se ele tiver na imagem, fica melhor ainda para ele ver, tá chegando perto de tal lugar. Esse tal lugar, o cara vai saber se qual dos 3 setores da pista é aquela curva. Então é importante você saber. Você vai ver muito autódromo que tem curva por número, e aí fica mais difícil, mas as curvas mais tradicionais, você precisa saber o nome. É importante saber o nome. Identificar pontos de freada. Isso também no estudo da prova, assistindo edições anteriores, você vai perceber onde normalmente os carros freiam para fazer aquela tomada ideal da curva. Então, aí, sabendo o ideal, você vai saber quem freia antes e quem freia depois. Quem freia antes vai certamente desgastar o pneu de quem está atrás. Quem freia depois vai desgastar o próprio pneu. Mas às vezes está arriscando isso para poder fazer a ultrapassagem, né? Então, a questão do vácuo, né? A ultrapassagem na reta,
O como o vácuo ajuda o carro a sair de lado e ganhar um impulso a mais, o DRS, todas essas coisas técnicas você precisa saber, porque quando você fala isso durante a prova, num processo de ultrapassagem, você consegue fazer a segunda coisa, que é a segunda dica aqui desse vídeo, que é construir a expectativa da ultrapassagem. Isso realmente é fundamental, porque a ultrapassagem ela tem uma história. Então vamos supor aqui, né, que o Bortoleto está atrás do Alonso por 4 segundos, tá? E a gente percebe que o Alonso está perdendo o ritmo, ele está virando as voltas cada vez num tempo maior, mais alto, pode ter algum problema de pneu, o pneu pode estar acabando, normalmente é isso. E o Bortoleto está no pique, com o pneu mais novo e cortando minutagem. Quando você vê lá na telemetria, né, na aula do nosso mini curso, a gente mostra lá o aplicativo para você ver na Fórmula 1, você está vendo que ele está tirando setor a setor, está tirando diferença, daqui a pouco ele entra no segundo, 1 segundo e pouquinho, 1 segundo e meio, 2 segundos. Ele está chegando. Então, se ele está chegando, você não precisa estar com o olho na pista e a imagem pode não estar mostrando o que você está falando, mas é um piloto brasileiro contra o seu agente, que é o Fernando Alonso, criando uma pressão de ultrapassagem. Quando ele abre a asa, vamos chegar na zona de DRS e tal. Você vai criando essa narrativa, essa mini narrativa dentro da corrida para criar uma tensão da audiência que vai durar, às vezes, 5 voltas, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Numa prova que tem 70 voltas, você já tem um bom espaço de prova consumido por algo que realmente é relevante. Então a audiência fica presa ali naquilo que você está falando, naquilo que você está avisando, com o detalhe, se não estiver na imagem, mas você está vendo na cronometragem que vai acontecer, você pode antecipar e cantar antes, porque a imagem vai mostrar. Porque normalmente o que uma transmissão de automobilismo mais mostra é ultrapassagem, né? O famoso pega. Então essa é a segunda dica. Terceira dica, equilibre técnica com emoção. Técnica de narração e técnica de conhecimento de automobilismo. Porque você não consegue narrar uma corrida de Fórmula 1 no talo direto. Você vai subir o seu tom na largada, numa ultrapassagem muito espetacular, né? E na chegada. E aí é que você realmente dá o seu máximo ali. Mas ao longo de toda a prova, você tem ali um tom de conversa, em que você acelera a sua narrativa à medida que você vai narrando esses pegas, como a gente falou, né? Você dá um ritmo mais conversado em determinados momentos. E aí você precisa entender de estratégia de boxe, de desgaste de pneus, em modalidades, né, que tem a questão da gestão do combustível, a gestão do combustível. E isso você precisa traduzir numa linguagem que todo mundo entenda, porque nem sempre só o heavy user, né, o fã mesmo, vai assistir. Tem gente que está caindo ali naquela sua transmissão e precisa entender o que está acontecendo. Então, quantas voltas aquele carro tem para a próxima parada, se a estratégia dele era de uma parada, se era de duas, se não era de nenhuma ou de uma só, se dentro dessa estratégia de uma só ele já parou ou vai parar. Tudo isso mexe com a corrida, né? Principalmente estratégia de boxe e desgaste de pneus, isso é uma coisa que em qualquer categoria do automobilismo é muito importante. E a última dica é: trabalhe o seu ritmo. A cadência vocal e de fala, efetivamente, ela importa e importa muito. Ela não pode cair de vez, mas ela também não pode ser muito alta o tempo todo, porque senão vai irritar. Porque a pessoa às vezes não está vendo, vamos supor, uma corrida num circuito que não tem muita ultrapassagem. O cara está vendo ali uma fila de carro o tempo todo e você está lá, ah, meu Deus do céu, não está acontecendo nada. Mas aquilo que a gente sempre fala para outros esportes vale para cá também. Em alguns momentos você pode compensar tom de voz com velocidade de fala. A velocidade da fala ela gera no seu ouvinte uma sensação de urgência tão grande quanto você subir o tom da sua voz. Então, trabalhar esse ritmo, entender qual é a hora de acelerar e desacelerar, onde a sua voz vai encaixar num determinado ritmo, numa determinada situação de prova, ela é fundamental para você conseguir contar a história de ação da prova no momento que a ação acontece,
ou desacelerar e esfriar um pouco a transmissão quando ela está mais fria. Então, com essas 4 dicas, você já consegue narrar uma ultrapassagem, conduzir ali o miolo de uma prova, que é a parte mais difícil da narração de uma corrida. Para todo o resto, aguarde amanhã, dentro da live do Caçapa às 2h30 da tarde, o lançamento do nosso mini curso, módulo de automobilismo, das nossas aulas sob demanda na plataforma da Liga dos Narradores. Se você não entrou ainda, a hora de entrar é agora, para você já pegar amanhã e estudar isso aí rapidinho e já partir para o fim de semana, porque tem Imola no final de semana na Fórmula 1, tem muita categoria do automobilismo rolando também no próximo final de semana. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like no vídeo, deixa suas dúvidas aqui, né, suas dúvidas sobre esse assunto, que a gente pode responder com outros vídeos aqui no canal. Aproveita para se inscrever, deixar o seu like ou dislike, enfim, para ajudar o nosso canal a crescer. Eu conto muito e já agradeço muito ao apoio de todos vocês, que a cada mês faz o nosso canal crescer mais. No último mês de agosto nós ganhamos 100 novos inscritos no canal, o que me deixa muito feliz. Um abraço a todos e até amanhã.